Você já percebeu como os eventos estranhos ao redor do mundo estão se intensificando? Tem algo muito maior em jogo, e pode ser o momento de nos perguntarmos: o que isso realmente significa para nós? Continue assistindo e descubra como esses eventos podem estar conectados às profecias que muitos consideram os sinais finais dos últimos dias. Não esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal Refúgio Sagrado. O furacão Helen foi um sinal claro do que muitos acreditam ser o intensificado impacto das mudanças climáticas em nosso planeta. À medida que analisamos os desastres naturais ocorrendo em várias partes do mundo, é difícil ignorar a preocupação crescente sobre como essas mudanças estão afetando não apenas o clima, mas também a vida e a estabilidade de milhões de pessoas. Essa tempestade em particular não foi apenas uma sucessão de ventos e chuvas, foi uma catástrofe que expôs as fragilidades em nossa infraestrutura e a vulnerabilidade das comunidades. Após o desastroso impacto de Helen, os especialistas começaram a discutir intensamente a relação entre furacões cada vez mais fortes e a elevação das temperaturas oceânicas. O aquecimento atmosférico resulta em mais vapor de água, que é um combustível para a formação de tempestades. Estes fenômenos climáticos não só impactam a destruição imediata em suas rotas, mas também têm repercussões em escala global. A logística do socorro às vítimas se torna sobrecarregada quando múltiplas regiões são afetadas em um curto período de tempo. Consequentemente, a resposta a desastres precisa ser repensada. Os socorristas e as autoridades, que muitas vezes se baseiam em dados históricos para planejar suas ações, estão se vendo diante de eventos que não se encaixam nas previsões anteriores. Esse fenômeno não é exclusivo dos Estados Unidos, na verdade, foi observado em outras partes do mundo, onde as comunidades estão se preparando para desastres que há algumas décadas eram considerados improváveis. O impacto psicológico em comunidades que vivenciaram não apenas um, mas dois furacões devastadores em sequência, como Helen e Milton, também não pode ser desconsiderado. O trauma das experiências passadas afeta a maneira como as pessoas se recuperam e se reerguem após grandes desastres. Além disso, o foco na recuperação pós-desastre revela desigualdades profundas que existem nas sociedades. Muitas comunidades que já eram marginalizadas e careciam de recursos antes da tempestade enfrentam desafios ainda maiores em tempos de crises. O acesso limitado à assistência, meios de subsistência e apoio psicológico acentua a gravidade da situação. Os danos à propriedade e à infraestrutura não apenas colidem com a vida cotidiana, mas destroem sonhos e planos que poderiam ter sido realizados se não fosse a força devastadora da natureza. Observando as reações de diferentes governos e organizações internacionais após desastres, fica evidente que a resposta a tais crises deve ser mais criativa e humanitária. Essas crises não são apenas emergências de emergência, elas são oportunidades para promover maior colaboração global e reforçar as redes comunitárias. À medida que as comunidades reconhecem sua interdependência e a necessidade de agir de forma unida, temos uma nova esperança para lidar com os momentos difíceis que estão por vir. Reinventar a forma como pensamos sobre desenvolvimento e ajuda é crucial para transformar a recuperação em um percurso de empoderamento e resiliência. Enquanto isso, o aumento da instabilidade política e social que se seguiu a esses desastres naturais não é menos alarmante. O fluxo de deslocados em massa devido a desastres naturais, combinado com os conflitos existentes, tornou a situação ainda mais complexa. Grupos marginalizados muitas vezes enfrentam discriminação e hostilidade em novos ambientes, enquanto sociedades já divididas lutam para absorver populações de pessoas que buscam segurança e melhores condições de vida. Nesse contexto, é fundamental buscar soluções que considerem não apenas a recuperação física, mas também o bem-estar emocional dos indivíduos afetados. Caminhos para a cura e revitalização precisam ser construídos, reconhecendo que a verdadeira recuperação envolve mais do que apenas reparar estruturas físicas, envolve restaurar a esperança e a dignidade. Por fim, as lições trazidas pelo furacão Helen e por sua sequência, no âmbito das interseções entre meio ambiente, política e sociedade, nos convocam a refletir sobre o futuro. A resiliência humana é testada de diversas formas, mas em cada crise emerge a oportunidade de trabalhar para um mundo onde a empatia e a solidariedade alinhem as ações nas comunidades, tanto localmente quanto globalmente. Esses eventos extremos não devem apenas ser vistos como sinais de destruição, mas também como um chamado à ação coletiva, um convite a nos unirmos e reconstruirmos de maneira mais sólida e justa. Impacto de Milton. Mal recuperados do furacão Helen, os moradores enfrentaram outro desafio em outubro de 2024, quando o furacão Milton se aproximou. Com ventos de até 110 milhas por hora, Milton exacerbava ainda mais os estragos, especialmente nas regiões que já estavam em recuperação.
As cidades costeiras foram atingidas por novas ondas de tempestade, levando a níveis de água que quebraram recordes, submergindo propriedades e causando pânico. Neste derradeiro golpe, Milton não apenas afetou os moradores que tentavam restaurar suas vidas após a devastação de Elen, mas também trouxe à tona um cenário de desolação que parecia quase impossível de se imaginar. A água subiu rapidamente, tornando-se um inimigo silencioso que apareceu em meio ao caos. Os habitantes, que já viviam sob tensão, sentiam um novo peso nos corações, o medo de perder aquilo que ainda restava. Cenas de heróis cotidianos surgiam entre os escombros, vizinhos uniam forças para ajudar aqueles que se viam isolados em suas casas inundadas, mas a luta era constante e desgastante. Voluntários e equipes de socorro enfrentavam ventos ferozes e chuva intensa enquanto tentavam chegar ao máximo de famílias possível, geralmente se deparando com ruas que se tornaram rios revoltos. O trabalho era árduo e exigia coragem, mas a resiliência das comunidades locais brilhava intensamente em meio a tanta escuridão. As imagens das tempestades, não como meras estatísticas, mas como momentos cruciais na vida das pessoas, ecoavam nas redes sociais e nas telas de notícias. Os moradores começaram a compartilhar suas histórias, pais que carregavam seus filhos nas costas, idosos que lutavam para sair de suas casas, cada relato uma evidência de que mesmo no olho do furacão, a humanidade prevalece. As redes de apoio se ampliavam à medida que as comunidades se uniam para compartilhar recursos escassos e oferecer suporte emocional. As autoridades, sobrecarregadas e desafiadas, refletiam um estado de apreensão crescente. Os níveis de alerta aumentaram, e os planejamentos para futuras tempestades começaram a ser discutidos com uma urgência que nunca havia sido tão palpável. Tornou-se evidente que o ciclo de desastres naturais estava se intensificando, e uma nova mentalidade precisava ser adotada. O tempo não era mais um luxo, agora, cada minuto contava enquanto as sirenes cortavam o ar, alertando os cidadãos para buscarem abrigo. Enquanto isso, a cobertura da mídia se concentrava em Milton, mas um sentimento de frustração se instalou entre os moradores que sentiam que suas lutas estavam sendo subestimadas. As imagens mais dramáticas atraíam as atenções, mas os pequenos, porém impactantes, momentos de vida cotidiana e recuperação passavam despercebidos em meio ao clamor das notícias. Essa alienação causava um sentimento de desamparo, uma luta interna que se movia entre a esperança e o desespero. Mas ao longo da costa, o compromisso da comunidade em se unir para a reconstrução era inspirador. Grupos de doadores começaram a se mobilizar, com doações fluindo para aliviar as necessidades básicas dos desabrigados. Médicos, enfermeiros e psicólogos voluntários faziam seu melhor para atender aos sobreviventes, percebendo que a luta deles ia além do que os olhos podiam ver. A saúde mental se tornou uma prioridade, pois as consequências emocionais da perda e do trauma não podiam ser ignoradas. Com o avanço do mês e as inundações começando a ceder, o foco dos habitantes voltou-se à avaliação dos danos. No entanto, o que os esperava era uma paisagem de destruição. Casas desmoronadas, ruas engolidas pelas águas, e muitos permanecendo na incerteza se teriam um lugar para voltar. As estimativas de danos financeiros começaram a aparecer, assustadoras para aqueles que nunca imaginei passar por algo assim. O cálculo da destruição não era apenas contábil, era uma reflexão sobre vidas afetadas e sonhos esmagados. Alguns começaram a se perguntar: seria essa nova norma? Com as mudanças climáticas já estabelecendo sua presença, começavam a surgir discussões sobre sustentabilidade e longo prazo. As cidades não poderiam simplesmente reconstruir a imagem do que era antes. Havia uma necessidade real de reconsiderar estratégias para lidar com desastres naturais, adaptando-se a um futuro desconhecido. As vozes emergiam, clamando por inovação e mudança, trazendo à tona a discussão de que eventos como Milton e Elen não eram anomalias isoladas, mas um padrão que necessitava ser abordado. Entretanto, em meio a essa tempestade de incertezas, havia um compartimento esperançoso emergindo lentamente. Um desejo de coletivamente aprender, crescer e adaptar-se solidificava. Reuniões comunitárias começaram a acontecer, não apenas para discutir a recuperação, mas para criar uma visão compartilhada de um futuro mais resiliente. As conversas sobre preservação ambiental, inovação em edifícios e infraestrutura começam a florescer, acendendo uma chama de esperança em corações que estavam prestes a se apagar. Se a experiência com Milton ensinou algo, era que mesmo nas piores tempestades, o espírito humano é resiliente. As câmeras capturavam as correntes de solidariedade, as mãos estendidas, e a determinação coletiva. O luto e a dor seriam parte da história, mas a jornada de recuperação e união revelaria os melhores traços da humanidade.
É esse poder de se conectar, de erguer-se e de trabalhar em conjunto que não apenas define a resposta a desastres, mas também reafirma a crença de que, mesmo em tempos sombrios, a luz pode brilhar mais forte. Enquanto acompanhamos a devastação causada pelos furacões Helene e Milton na costa sudeste dos Estados Unidos, outra parte do mundo experimentava uma transformação catastrófica, mais raramente notada. Em setembro de 2024, uma inundação histórica e sem precedentes assolou o deserto do Saara em Marrocos. O que ocorreu nesse cenário árido é um indicativo claro das mudanças climáticas globais que estamos testemunhando. Localidades que comumente recebem menos de 1 polegada de chuva por ano foram, de repente, imersas em torrentes avassaladoras, resultando em inundações que transformaram a paisagem do deserto em um lago. Essas chuvas torrenciais, que desabaram sobre o norte da África, foram um lembrete sombrio de que mesmo os lugares mais secos do mundo não estão imunes às mudanças climáticas. Em questão de dias, áreas que habitualmente ficavam paradas sob o sol escaldante, com areias quentes e secas, se tornaram zonas de desespero, com pessoas lutando para salvar suas vidas e propriedades enquanto veículos eram arrastados em um mar de lama e água. As correntes repentinas não apenas destruíram casas, mas também comprometeram a infraestrutura, trazendo à tona a vulnerabilidade de comunidades que, por tanto tempo, acreditaram estar seguras das intempéries. Naquele momento, a natureza não estava apenas demonstrando seu poder, mas também lançando um alerta. A escassez de água e os episódios de secas severas que dominaram a região nos últimos anos foram abruptamente substituídos por chuvas abundantes, instigando reflexões sobre a previsibilidade do clima e a segurança de construções em locais antes considerados estáveis. As tribos nômades da região, que há gerações aprenderam a navegar nas condições severas do deserto, se viram diante de um evento que suas tradições nunca haviam previsto. Os relatos de como as comunidades se reuniram para enfrentar a crise revelaram não só a resiliência humana, mas também a fragilidade da coexistência com a natureza. A resposta da comunidade local e internacional ao desastre foi notável, refletindo um profundo sentido de solidariedade. Músicas, danças e cerimônias de gratidão começaram a surgir entre os sobreviventes, como forma de lidar com a dor e a perda. Mas, mesmo à medida que essas expressões culturais evoluíam, persistia a dúvida: estamos realmente prontos para enfrentar essas novas realidades do nosso clima? Quando o Saara, um dos ambientes mais extremos da Terra, se tornou também um campo de batalha para inundações, a pergunta que pairava no ar era sobre o gerenciamento de desastres e a proteção ambiental. Nos dias que seguiram a catástrofe, as imagens das áreas devastadas percorriam as redes sociais e os noticiários internacionais, mais negligenciadas em relação às gravidades dos furacões. As mensagens começavam a ecoar entre os ambientalistas, clamando por atenção ao clamor das mudanças climáticas que, mesmo sem alarde, estavam moldando um novo mapa global onde a seca e a inundação se colocavam frente a frente. Era uma chamada à ação, um chamado para que as políticas de adaptação e mitigação falassem mais alto do que antes. As ligações com eventos climáticos semelhantes em outras partes do mundo começaram a surgir. Países da Europa e da América do Norte, que também enfrentavam desastres desde tornados a incêndios florestais sem precedentes, mostravam que a história do clima não estava mais isolada, mas interligada. Enquanto isso, em Marrocos, as pessoas começaram a questionar suas esperanças em relação ao futuro, como reconstruir quando o próprio ambiente parece estar contra nós. Essas incertezas reforçam a conexão entre as nações, pedindo uma resposta coletiva e global. Um aspecto que não pode ser ignorado é a ligação entre esses eventos climáticos e a crescente crise humanitária que resulta da migração forçada. As imagens da água engolindo os lares dos habitantes do Saara não eram apenas uma reflexão do desastre atual, mas uma visão precipitada do que muitos temiam que se tornasse a norma. À medida que os desastres se tornam mais frequentes, o deslocamento de populações se intensificará, levando a conflitos e tensões que ecoarão em todo o mundo. Neste cenário caótico e interconectado, é fundamental considerar as lições que esses eventos nos ensinam. A preparação e a resiliência devem ser o foco das conversas que seguimos a partir daqui. No mundo atual, onde os fenômenos climáticos estão mudando rapidamente, tornamo-nos participantes ativos, em vez de meros espectadores. Nossos estilos de vida, decisões políticas e crenças coletivas precisam evoluir, pois a realidade que enfrentamos não deixando espaço para a complacência. O que aconteceu em setembro de 2024 no Saara é um dos muitos exemplos que nos convoca a repensar a forma como vivemos e interagimos com o meio ambiente. As chuvas que inundaram essa parte do mundo foram um grito silencioso da natureza, exigindo que olhemos para os padrões que estabelecemos e suas consequências. Em um tempo em que muitos se apegam a previsões de segurança e estabilidade, esses eventos são um chamado para a ação urgente e unificada diante da crise climática global que se desenrola diante de nós.
Em última análise, essas inundações são um lembrete de que a mudança climática não é uma questão distante, e sim um presente que exige nossa atenção e resposta imediata. Na Itália, o cenário de atividade vulcânica tornou-se um ponto focal de preocupação em 2024, especialmente com o aumento das erupções do Monte Etna, um dos vulcões mais emblemáticos da Europa. Situado na costa leste da Sicília, o Monte Etna é famoso por sua magnífica paisagem e beleza natural, mas sua atividade incessante e histórica também o transforma em um dos vulcões mais vigilantes do mundo. As erupções significativas neste ano não apenas chocaram os moradores locais, mas também incitaram um sentimento de temor e incerteza em toda a região, levando muitos a refletirem sobre o estado do mundo e os sinais de tempos difíceis à vista. As erupções do Monte Etna em 2024 foram particularmente alarmantes, com grandes fluxos de lava e explosões de cinzas que atingiram altitudes consideráveis. Cidades próximas, como Catania, enfrentaram interrupções significativas devido à queda de cinzas vulcânicas, causando problemas de saúde e desafios em atividades diárias, com muitas escolas e negócios forçados a fechar temporariamente. Além disso, a visibilidade das ruas tornou-se prejudicada, e o ar pesado de partículas vulcânicas fez com que residentes se esforçassem para respirar, evidenciando a seriedade do que estavam enfrentando. Os tremores de terra se tornaram uma ocorrência comum, aumentando a sensação de vulnerabilidade entre a população. Com o aumento da sismicidade na região, especialistas em geologia têm advertido sobre o potencial de novas erupções maiores, o que deixou muitos locais em estado de alerta. A intermitente atividade sísmica também levou a uma reavaliação dos planos de emergência, uma vez que os moradores e as autoridades locais enfrentavam a realidade de que a vida cotidiana poderia ser irrevogavelmente alterada por um evento vulcânico devastador. Dentro desse clima de apreensão, as conexões com as previsões bíblicas se tornaram um tema predominante de discussão. Muitos habitantes da região começaram a ver os símbolos da natureza em seus eventos tumultuosos como um eco das advertências presentes nas Escrituras sobre os falsos profetas e os sinais dos últimos dias, alimentando especulações sobre a iminência do Apocalipse. A passagem de Mateus 24 2.7-8, que menciona guerras, fomes e terremotos, começou a ressoar profundamente entre aqueles que buscavam respostas em meio ao caos que viam em suas vidas. Além do aspecto espiritual, o impacto econômico da atividade vulcânica também não pode ser negado. O turismo, um dos pilares da economia siciliana, experimentou uma queda significativa, com visitantes receosos de viajar para áreas afetadas. As empresas locais que dependiam dos turistas para a sobrevivência enfrentaram adversidades sem precedentes, levando ao fechamento de diversas lojas e estabelecimentos. Isso criava uma espiral de dificuldades que afetava não apenas a economia, mas também o bem-estar emocional e psicológico dos residentes locais. As organizações de socorro foram mobilizadas, mas a capacidade de assistência nas áreas mais afetadas foi prejudicada pela contínua atividade sísmica e pela incerteza geral. Os moradores recorriam a centros comunitários para obter apoio, mas a necessidade de reconstrução e de auxílio foi se acumulando. Ao mesmo tempo, debates acalorados sobre as melhores práticas de monitoramento e mitigação de riscos foram suscitados, destacando a importância da educação em desastres para as futuras gerações. A situação se configurou como um lembrete sombrio do poder da natureza e da fragilidade da vida humana. A frequente atividade do Monte Etna não é apenas um fenômeno geológico, para muitos, é um sinal de que os tempos que vivemos exigem uma reflexão mais profunda sobre a espiritualidade, a fé e a segurança. Nas comunidades locais, as pessoas começaram a buscar conexões mais intensas com Deus, encontrando conforto em sua fé em tempos de dificuldades. Adicionalmente, muitos cristãos têm se mobilizado em orações coletivas e em encontros comunitários, buscando a orientação divina e um fortalecimento espiritual enquanto continuam a enfrentar a incerteza de seus dias. Essa união em oração reflete uma busca coletiva por esperança em meio ao abalo e à destruição, uma luta para ancorar suas almas em uma promessa maior que as circunstâncias visíveis ao redor deles. À medida que novos eventos naturais e desastres continuam a ocorrer em várias partes do mundo, as lições aprendidas com a atividade vulcânica na Itália se tornam cada vez mais relevantes. As mudanças climáticas, o aumento da frequência de desastres naturais e os sinais dos tempos, como indicados nos textos sagrados, exigem uma resposta não apenas em termos de recuperação e assistência, mas também em termos de fervor espiritual e renovação da fé em meio a desafios crescentes. A atividade do Monte Etna não deve ser vista apenas como uma ameaça, mas também como um chamado para a reflexão, a comunhão e a ação dentro da comunidade de fé. As vozes que clamam por socorro diante da força da natureza são acompanhadas por corações que buscam transformação espiritual e esperança em tempos sombrios.
Na Itália, onde as chamas e cinzas têm dançado pelos céus, a resiliência humana e a busca por um propósito são um testemunho da força inquebrantável da fé em um Deus que permanece soberano, mesmo na desolação. O mundo atualmente está enfrentando não apenas desastres naturais devastadores, mas um cenário de conflitos que se intensifica a cada dia. Enquanto a luta por sobrevivência se torna uma realidade no sudeste dos Estados Unidos com os danos das recentes tempestades, simultaneamente, o Oriente Médio boila em tensões que prometem mudar o equilíbrio geopolítico. O povo israelense, agora enfrentando ameaças em múltiplas frentes, encontra-se em um estado de constante alarme, lidando com os impactos diretos de rebeliões em Gaza, bem como a pressão de grupos como Hezbollah e outras facções da Síria. Esta conflituosa situação levanta questões sobre não só a segurança da região, mas também sobre a estabilidade de várias nações ao redor do globo. Com os conflitos que se desenrolam em Israel, observa-se também o efeito dominó em países vizinhos, onde a instabilidade gera incertezas diárias. Esta situação é particularmente alarmante, já que os civis são os mais afetados por este caos. As ruas das cidades sofrem sob as consequências de bombas e disparos, e os ciclos de violência tornam-se cada vez mais frequentes. O que antes era uma sede de esperança por paz e reconstrução, agora se transforma em um território de desespero e busca por abrigo. Milhares de vidas estão em jogo à medida que as tensões aumentam, e as promessas de um futuro mais seguro parecem cada vez mais distantes. Além disso, a guerra na Ucrânia com a Rússia continua a arrasar e a provocar reações em cadeia que reverberam em todo o mundo. A invasão russa, que começou como um confronto localizado, rapidamente se tornou um dos maiores desafios à paz global. A economia de muitos países está sendo dilacerada por sanções, uma crise de refugiados e incertezas políticas. Famílias estão sendo separadas, e cidadãos comuns lutam para entender as razões desse conflito que parece sem fim. Para muitos analistas, a guerra na Ucrânia não é uma batalha por território ou poder, mas um confronto pelo futuro da ordem mundial que se desenha sob as sombras do extremismo e da intolerância. É interessante notar que a Bíblia não só menciona guerras e rumores de guerras, mas fala sobre sinais que precedem o fim dos tempos. Revelações sobre o aumento de conflitos foram feitas a fim de alertar os fiéis sobre a iminência de dias sombrios. Mas, ao olharmos para tais profecias, não devemos nos deixar levar pelo medo, mas sim entender que estamos sendo chamados a fazer parte de um plano maior. O sofrimento que muitos enfrentam, tanto em Israel quanto na Ucrânia, serve como um lembrete de que as divisões e injustiças sociais estão longe de serem resolvidas. Muitas vezes, o clamor por paz não é ouvido por aqueles em posições de poder, e isso resultou em um crescente descontentamento por parte das populações afetadas. Outra dimensão a considerar é a questão do extremismo religioso, que desempenha um papel essencial na perpetuação dos conflitos atuais. Grupos radicais em diversas partes do mundo estão cada vez mais se unindo, utilizando ideologias distorcidas para justificar seus atos de violência. Esta situação alarmante não apenas resulta em crise humanitária, mas também perpetua um ciclo de medo que pode levar a novas guerras e desestabilizações. Com as economias globalmente interconectadas, a instabilidade não se restringe às regiões afetadas por conflitos. O que acontece em um canto do mundo, por mais distante que seja, logo encontrará eco em outros lugares. Os preços dos alimentos, a segurança nacional e até as interações culturais são todos influenciados por essas guerras. Ninguém está imune a essa drástica realidade. A pergunta que muitos se fazem é: até quando vamos suportar essa pressão crescente antes de explodir em um conflito global ainda maior? Além disso, este cenário provocante não deve se restringir a uma simples observação superficial. Para os crentes, existe uma mensagem clara que emerge da dor e da agonia dos dias de hoje. Em vez de temer o que está por vir, somos chamados a refletir sobre nossa postura diante das adversidades. A resiliência da fé e a capacidade de amar ao próximo mesmo em tempos de crise são vitais na busca pela paz divina que muitas vezes foge aos nossos entendimentos. Ao mesmo tempo, não podemos nos esquecer do chamado à unidade entre os cristãos, incentivando-nos mutuamente a permanecer firme no propósito de espalhar a verdade do Evangelho, mesmo enquanto as ondas da guerra rugem ao nosso redor. Diante desse contexto de conflito e incerteza, existe uma oportunidade para renovarmos nossa compaixão. Ao olharmos para as realidades difíceis que nossos irmãos enfrentam, precisamos nos lembrar de que somos parte de um corpo maior. Aumentar a consciência sobre os sofrimentos que os outros vivenciam deve servir como um lembrete constante para nos unirmos em oração e ação. Essas guerras e lutas são mais do que simplesmente manchetes nas notícias, elas são realidades que desafiam nosso entendimento e nossa capacidade de amar de maneira efetiva.
Assim, enquanto o sofrimento humano se intensifica e as tensões aumentam, a retórica do Evangelho de amor e esperança deve ser a nossa resposta. Aprendamos a ver essas crises não apenas como uma catástrofe para ser lamentada, mas como uma plataforma para o amor de Cristo ser manifestado nas comunidades. O futuro pode ser incerto, mas temos um chamado claro: ser a luz em meio à escuridão que envolve o nosso mundo. Encarando a realidade pode ser um desafio, principalmente em um mundo repleto de incertezas e crises. Diante de tantas evidências de que estamos vivendo tempos conturbados, é vital compreender a urgência de nossa situação atual. As profecias que lemos nas Escrituras não são apenas lembranças antigas, mas desvelam a realidade fervilhante em que estamos imersos. Enquanto a natureza expressa sua fúria através de desastres extremos e enquanto os conflitos e divisões entre as nações se intensificam, precisamos olhar para as Escrituras com um coração atento e uma mente aberta. Muitas vezes, nos somos distraídos pela rotina diária, pelos afazeres ou até mesmo pelas notícias que se desfazem rapidamente na velocidade da internet. No entanto, o que os olhos humanos veem pode ser enganosos. Por trás de cada manchete e cada relato de calamidade, há um chamado divino, uma oportunidade para nós, como crentes, examinarmos nosso papel neste grande teatro da vida. É imperativo que nos lembremos de que esses eventos não devem apenas chocar ou nos encher de medo, eles devem nos levar a um lugar de reflexão e, mais importante, de ação. Em momentos como estes, a palavra de Deus traz um conforto inigualável. Ao longo da Bíblia, várias passagens nos ensinam a enfrentar as tempestades com coragem e esperança. Quando Jesus nos diz que não devemos temer, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, Ele não está descartando a realidade das dificuldades que enfrentamos. Em vez disso, Ele nos convida a confiar em Sua soberania e em Seu amor imutável. Ele é nosso porto seguro, nossa âncora em meio a mares revoltos. Ao encontrarmos abrigo nele, podemos encontrar o consolo que poucos lugares podem oferecer. Ao examinarmos a história da humanidade, vemos que essa não é a primeira vez que estamos cercados por dificuldades. Desde os tempos do Antigo Testamento, há relatos de provações, mais frequentemente, essas provações servem como catalisadores para um grande despertar espiritual. Momentos de cruentos conflitos, como guerras e perseguições, têm uma maneira de unir os crentes em busca de um propósito maior e, paradoxalmente, podem levar a um avivamento que muitas vezes não poderia surgir em períodos de paz e conforto. Hoje, a necessidade de união e solidariedade entre os crentes é palpável. Precisamos não apenas orar uns pelos outros, mas também agir, estendendo a mão àqueles que estão lutando e se sentindo perdidos no caos. A compreensão de que somos parte de um corpo, a Igreja, nos lembra que não enfrentamos essas provações sozinhos. O apoio mútuo não é apenas um conceito cristão, é uma necessidade prática e espiritual em tempos de crise. Além disso, precisamos ser vigilantes e inteligentes nas nossas interações e respostas ao mundo que nos cerca. A falta de esperança e o desespero podem facilmente nos cercar, mas Jesus nos chama a sermos luz nesta escuridão. Isso significa que devemos buscar a verdade e falar a verdade em amor, mesmo quando as vozes da angústia são altas e poderosas. Cada um de nós possui um testemunho que pode trazer esperança ao próximo e, muitas vezes, é nas pequenas interações diárias que conseguimos impactar vidas. O impacto do avanço tecnológico e da informação rápida que temos acesso também deve nos fazer refletir. Estamos sendo bombardeados por notícias de violência, desastres ambientais e desilusões políticas. Isso pode nos levar a um estado de paralisia emocional, mas precisamos lembrar que, enquanto as más notícias podem ser contundentes, o Evangelho é a boa notícia que deve ser espalhada. A afirmação da vitória de Cristo sobre as trevas é algo que deve ecoar em nossas conversas e ações. Olhemos para as palavras de Paulo em Romanos 8h28, onde ele nos lembra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em meio a circunstâncias que podem parecer insuportáveis, devemos nos apegar a essa verdade. À medida que encorajamos uns aos outros a olhar para a eternidade, também devemos cultivar um sentido de urgência em nossa missão de proclamar o amor e a salvação de Cristo. Compreender o tempo que vivemos deve nos motivar a espalhar a mensagem do Evangelho de forma mais ousada e resoluta. É essencial educar e encorajar as próximas gerações a se prepararem para enfrentar as adversidades que estão por vir. Não devemos ser passivos, mas ativamente trabalhar para que nossos jovens compreendam a importância de sua fé e estão aptos a defender e viver essa fé em um mundo que frequentemente irá se opor a eles. A vida cristã não é uma promessa de paz em meio ao caos, mas um chamado para se firmar na verdade, mesmo quando se é desafiado. Quando nos deparamos com toda essa calamidade, que a nossa resposta não seja apenas um clamor por socorro, mas um pedido por um avivamento em nossos corações.
Que cada prova que enfrentamos seja um convite para nos aproximarmos mais de Deus, reconhecendo a urgência do momento e buscando sua face em oração. A fé que temos deve nos impulsionar a viver cada dia plenamente, conscientes de que somos portadores de uma esperança que transcende as circunstâncias atuais. Damos assim testemunho de que, seja qual for a nossa situação, temos no Senhor nossa segurança. Enquanto testemunhamos as turbulências do mundo ao nosso redor, é crucial lembrar que, mesmo no meio do caos, Deus mantém o controle absoluto. As dificuldades que enfrentamos não são um sinal de abandono, mas sim uma oportunidade de aprofundar nossa confiança naquele que conhece o futuro. A promessa de que Ele está conosco em cada passo do caminho é uma âncora em tempos de incerteza. Olhando para as realidades que cercam a sociedade atual, não podemos ignorar o crescente número de crises que parecem atingir cada nação. Desde desastres naturais de proporções sem precedentes até conflitos que fragmentam comunidades inteiras, há uma sensação palpável de que os tempos estão mudando, e não de maneira positiva. Contudo, neste cenário desolador, é vital entender que não estamos presos em um ciclo de fatalismo, mas que há um propósito divino em cada circunstância. Muitas vezes, em meio ao desespero, somos guiados a acreditar que estamos sozinhos em nossas lutas. A verdade, porém, é que cada lágrima que derramamos e cada dor que suportamos são vistas por Deus. Ele se importa profundamente com o que está acontecendo em nossas vidas. João 16h33 nos assegura que, apesar das tribulações que enfrentamos neste mundo, Cristo já venceu. A vitória de Jesus sobre a morte e o pecado nos dá a esperança de que, independentemente da gravidade das situações que enfrentamos, nossa fé é inabalável. Compreender que Deus vê e ouve nossas súplicas deve nos trazer um sentimento de consolo. Muitas vezes, podemos sentir que nossos gritos não são ouvidos. Ao olharmos para os desafios diários, seja na esfera familiar, no trabalho ou nas relações sociais, podemos nos sentir sobrecarregados. No entanto, Hebreus 4h16 nos convida a nos achegar ao trono da graça com confiança, para que possamos receber misericórdia e graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Esse convite não é apenas para os momentos de alegria, mas especialmente quando as nuvens da adversidade nos cercam. A história da experiência humana é marcada por ciclos de desespero seguidos de superação. Povos inteiros já passaram por momentos de crise que pareciam intransponíveis, mas em muitos casos, essas experiências serviram como pontes para um novo começo. Isso nos lembra que as dificuldades podem nos preparar para um tempo de crescente fé e força. As lutas que enfrentamos muitas vezes são o campo fértil onde Deus semeia potencial à nossa volta, transformando o que parece ser fim em um novo início. É importante também reconhecer os diferentes tipos de dores que afetam a humanidade. Não se trata apenas das calamidades físicas que vemos nas notícias, mas também das batalhas emocionais que muitos enfrentam em silêncio. Depressão, ansiedade e solidão têm se tornado experiências comuns em um mundo que parece que não para de acelerar. Isto demonstra a urgência de buscar apoio e consolo em Deus, porque Ele entende as profundezas da angústia humana como ninguém. Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Essa proximidade divina é uma fonte de esperança para todos que se sentem à margem, um lembrete de que não estamos sós. Nos instantes de tribulação, a oração se torna nosso refúgio. Ao falarmos com Deus, não apenas nos desapegamos de nossas preocupações, mas também encontramos paz e clareza. A oração não é um mero ritual, mas um diálogo sincero com nosso Criador. É um espaço onde nossas dores podem ser verbalizadas e nossas esperanças renovadas. Aqui, encontramos a força para continuar, mesmo quando o caminho à frente parece obscuro. Enquanto caminhamos por essas incertezas, devemos cultivar uma comunidade que se suporte mutuamente. A solidão pode ser um dos maiores desafios em tempos difíceis. Não é incomum que as pessoas se sintam desconectadas, mesmo quando estão rodeadas. A construção de experiências compartilhadas, seja por meio de grupos de oração, estudos bíblicos ou simplesmente momentos de comunhão, se torna essencial para sustentar nossa fé e motivação. Em Gálatas 6h02, somos exortados a carregar as cargas uns dos outros e, assim, cumprir a lei de Cristo. Isso não apenas cria laços mais profundos entre os crentes, mas nos fortalece como um corpo unido em Cristo. As promessas de Deus são verdadeiras e constantes, mesmo quando o cenário ao nosso redor parece desmoronar. Ele é o mesmo em tempos de abundância e de necessidade. Lembrando que, através da fé, somos chamados não a temer os desafios, mas a permanecer firmes, cientes de que Deus está preparando um caminho mesmo nas situações mais insustentáveis.
Nossa perseverança não é apenas um feito humano, mas uma resposta ao amor e à força que Deus nos concede. Cultivar uma mentalidade de gratidão, mesmo em meio ao caos, é um ato revolucionário. Encontrar motivos para louvar a Deus, mesmo quando tudo parece ir mal, nos alinha à verdade de que temos um futuro seguro em Sua presença. Certa vez, um sábio disse: luz e sombra não podem existir juntas. Portanto, ao permitirmos que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, as sombras da dúvida e do medo começam a dissipar-se. Este é um tempo para reforçar nossa confiança em Deus, reconhecer Suas promessas, e permanecer firmes na fé. Ao fazermos isso, encontramos não apenas conforto, mas uma força extraordinária que nos permite enfrentar quaisquer desafios que venham. Deus não está alheio às nossas lutas, Ele está à nossa frente, prontos para nos guiar e confortar em cada passo que damos. A comunidade de fé é um aspecto vital em momentos de incerteza. Enquanto enfrentamos tempestades que parecem ameaçar nosso equilíbrio, é nesta união que encontramos força renovada. Em tempos de crise, é fácil cair na armadilha do isolamento, acreditando que nossas lutas pessoais são batalhas que devemos enfrentar sozinhos. No entanto, a verdade divina nos ensina que não estamos neste caminho sozinhos. É ao nos reunirmos como o corpo de Cristo que construímos uma rede de suporte que possui um poder transformador. Quando olhamos para a história da Igreja, vemos que desde os tempos antigos, os primeiros cristãos formaram uma comunidade solidária. Eles compartilhavam tudo em comum, não apenas bens materiais, mas também suas dores, alegrias e experiências espirituais. Este modelo de vida comunitária nos oferece um exemplo claro de como devemos agir hoje. Quando um membro do corpo sofre, todos sentem a dor. É essa empatia cristã que nos ajuda a lembrar que, juntos, somos mais fortes e acolhedores. Um aspecto fundamental dessa união é a oração coletiva. Às vezes, quando nosso coração está pesado ou nossa mente está cheia de preocupações, precisamos da força e do apoio de outros para nos erguer. A oração em conjunto não é apenas um ritual, é um ato de fé que conecta nossas esperanças e ansiedades ao trono do Criador. Quando oramos juntos, criamos um cântico harmonioso que atrai a presença de Deus de maneira poderosa e transforma nosso clamor em confiança. A Bíblia nos chama a orarmos uns pelos outros e a oferecer suporte em amor. Essas intercessões não apenas fortalecem nossas almas, mas também nos enraizam em uma rede relacional que testemunha o amor de Cristo. Além disso, a troca de testemunhos de fé é uma prática enriquecedora. Quando compartilhamos como Deus nos ajudou em tempos de dificuldade, encorajamos os outros a permanecer firmes. Essas histórias pessoais têm o poder de inspirar e motivar, lembrando-nos de que Deus está sempre no controle e atuando ao nosso favor. Não é raro ver a luz renascer na vida de alguém quando escutam sobre a fidelidade de Deus na vida de outrem. Cada testemunho é uma lembrança de que nossas experiências individuais fazem parte de um quadro muito maior da obra divina. Em tempos de tumulto e tribulações, nossa comunidade deve se tornar um refúgio seguro, onde cada um pode vir como é, sem medo de julgamento. A autenticidade é a chave na construção de relacionamentos verdadeiros. Ao revelarmos nossas fraquezas, criamos um ambiente onde outros se sentem livres para fazer o mesmo, promovendo um espaço de cura e restauração. Aqui, a vulnerabilidade se torna um ativo, permitindo que o amor de Cristo flua através de nós. Somente na transparência é que podemos ver a luz de Cristo brilhar mais intensamente em meio à escuridão. Além disso, o envolvimento em ministérios dentro da igreja e da comunidade é uma forma poderosa de manifestar a fé ativa. À medida que servimos uns aos outros e aos que nos cercam, ajudamos a construir pontes de amor e compaixão. Ao olhar além de nossas próprias necessidades, somos lembrados de que tantas pessoas ao nosso redor precisam de ajuda e esperança. O ato de servir não apenas abençoa aqueles que recebem, mas também enriquece nossas próprias vidas. Em Marcos 10h45, Jesus nos ensina que Ele veio para servir, e essa atitude de serviço deve ser uma marca fundamental de nossa caminhada cristã. A comunidade de fé também deve ser um espaço seguro para abordar questões difíceis, como a dor, a perda e a dúvida. Muitas vezes, esses temas são silenciados, mas a verdade é que todos enfrentamos períodos de crise nas nossas vidas. É nessas horas que a igreja deve se entregar à tarefa de ser um porto seguro, oferecendo consolo e esperança. O cuidado pastoral e o suporte mútuo são essenciais para ajudar cada membro a passar por suas provações. Reconhecer que todos nós temos momentos de dúvida pode servir como um catalisador para a empatia e a compreensão, permitindo que a comunidade se una em amor e apoio.
À medida que olhamos para os eventos tumultuados pelo mundo, somos lembrados de que, como comunidade de fé, temos a responsabilidade de ser voz para os injustiçados e ajuda para os necessitados. Como o corpo de Cristo, somos chamados a refletir seu amor e compaixão não apenas entre nós, mas também em nossa esfera de influência. A empatia e a ação prática em resposta à dor do mundo trazem um testemunho contundente de nossa fé. Cada gesto de bondade e cada ação altruísta são sementes que plantamos para o reino de Deus. Em tempos de incerteza, é crucial que nos lembremos da poderosa promessa que temos em Cristo: não estamos sozinhos em nossa jornada. Deus nos deu a nossa humanidade, mas também a dádiva da comunidade. Portanto, ao enfrentarmos as tempestades da vida, voltemos nossos corações uns para os outros. Que possamos estender a mão, oferecer palavras de encorajamento e nos unir em oração, sabendo que, juntos, podemos enfrentar qualquer desafio que vem em nosso caminho. A força do corpo de Cristo vai além do que podemos imaginar, e é na união que encontramos nosso verdadeiro propósito e força.